Boa tarde, galerinha, tudo bem? Nós iremos continuar a nossa aula, tá? Baixa Idade Média, iniciei iniciei na aula passada e nós iremos terminar o conteúdo do nivelamento hoje. Vocês não vão ver o meu rostinho lindo, porque eu tive um problema com a câmera, tá bom? E aí, vamos lá. Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? A passagem da alta, ficou ata aí, mas é alta Idade Média para a Baixa Idade Média foi marcada por uma série de transformações sociais na Europa. Um grande período de paz e tranquilidade. Houve um grande período de paz e tranquilidade. Por consequência, houve um crescimento da população e começou assim várias transformações sociais, econômicas e culturais. Houve o crescimento de moradores de cidades, surgindo assim novamente as cidades e novas classes sociais. Então vamos lá. Nessa nova situação, houve um crescimento da população, e principalmente a partir do ano 1000. Começaram a ocorrer diversas transformações sociais. E aí o crescimento dessa população ele foi possibilitado por mudanças nos métodos de produção, como a rotação trienal de culturas, que aumentou a oferta de alimentos. O que é essa rotação trienal de cultura? Então vamos lá. Como é que funcionava? Nas áreas agrícolas, geralmente elas eram divididas em dois campos. Um era cultivado e o outro permanecia em repouso para recuperar os seus nutrientes. Com a rotação trienal, as áreas foram divididas em três partes. Enquanto duas partes eram cultivadas, uma permanecia em repouso. Isso permitiu um grande aumento das áreas cultivadas, promovendo mais oferta de alimentos. Outra coisa, parou muito a questão das invasões dos bárbaros, tá bom? Teve um momento de paz e tranquilidade, as guerras dos bárbaros, elas cessaram, eles não iam ficar invadindo o Império Romano a vida inteira, e aí a gente iniciou dessa forma a segunda parte da Idade Média, que é chamada Baixa Idade Média, que é a parte que quebra aquela história da Idade Média ser a Idade das Trevas, porque teve muita inovação tecnológica nesse meio. Nós vamos falar delas. Inovações técnicas. Houve mudanças em métodos de produção com a rotação trienal, aumentando a oferta de alimentos. Outras mudanças foram desenvolvidas como o arado romano, que penetrava superficialmente o solo. Ele foi substituído, na verdade, pela charua, um arado munido de uma lâmina de metal, que ele podia resolver com mais facilidade o solo, possibilitando um aumento da produção, tá? Nós temos a difusão de moinhos movidos pela água e pelo vento. Que acontecia? Com a utilização desses moinhos, houve um aumento na oferta de farinhas, de cereais, melhorando a qualidade dessa alimentação deles, tá? Por quê? Por que aumentou isso? Porque no sistema feudal, eles só produziam para sobreviver. Aqui, não. Na Baixa Idade Média, não. Eles estão fabricando para comer e para vender nas grandes feiras que se formaram de comerciantes. Nós vamos estudar isso. Nós temos a introdução do cavalo para puxar o arado. Esse uso do cavalo mais forte ficou mais forte e mais rápido que o boi e tornou mais ágil o trabalho de arar os campos de cultivo, porque antes isso era feito com boi. O boi é mais lento que o cavalo. A melhoria no sistema de atrelagem de animais foi possível com a substituição da garrote, que ficava atrelada no pescoço. Aqui dá para ver na imagem, tá? Que acontece? Pela colheita de espáduas, concentrava a força da tração no peito do animal, aumentando sua eficiência, porque ao invés de colocar o peso, distribuir o peso total do animal, tá? Vamos lá, próximo slide. Surgiram, galerinha, novas classes sociais. Dentre essas novas classes, nós temos os burgueses, tá? Quem eram os burgueses? Vamos lá. Com o crescimento do comércio e das cidades, os comerciantes foram se tornando muito numerosos. Eles habitavam e exerciam suas atividades dentro dos burgos e por isso ficavam conhecidos como burgueses. Ocupavam uma posição social intermediária. Tá vendo essa imagem aqui?
aí é que representa os burgos, tá? E aí, esses burgos, eles... Meu microfone tá fazendo um pouco de barulho, tá? Mas não... raspando, mas não tá atrapalhando a aula, não. Os burgos, eles eram essas cidades nesse formato aí. Por que que tinha essa muralha? Para proteger dos bárbaros e de possíveis outros invasores. Dentro dessa muralha ficavam os burgos e o castelo do rei. Os comerciantes que ficavam nos burgos, eles eram chamados de burgueses, tá? Eles tinham uma posição intermediária, tá aqui, ó, os burgueses aqui nas feiras fazendo comércio. Eles tinham uma posição intermediária, mas eles começaram a prosperar e enriquecer viraram nobres, tá? Mas isso era de 1 em 1 milhão, gente, isso era raro, tá bom? Mas era raro, mas acontecia com frequência. Então, o burgo, na verdade, ele é uma cidade cercada por muros que se formavam junto com as muralhas, dentro do castelo. Tudo bem? E aí, quem fazia o comércio dentro dessas cidades burgas eram chamados de burgueses. Vamos lá para o próximo slide. Vou tirar aqui. Nós temos os cambistas e banqueiros. Então, vamos lá. As rotas comerciais formavam-se feiras e mercados. Os mercadores se deparavam com uma diversidade de moedas vindo de lugares diferentes para resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, surgiram os cambistas. Eles trocavam as moedas conforme a necessidade do comerciante, como pagamento pelo serviço prestado. Mais tarde, esses cambistas ficaram conhecidos como banqueiros e, à medida que surgiram novas necessidades, passaram a oferecer também outros serviços como empréstimos de dinheiro a juros. Então, vamos lá. Nessas rotas comerciais que surgiram com as cidades depois da passagem do feudalismo, possibilitou, galerinha, muita conexão entre outros estados, outros reinos. Os comerciantes, eles tinham a necessidade de oferecer mercadorias, possibilitando a circulação de produtos. Nas feiras, eles se deparavam com essa questão do problema das moedas vindas de lugares diferentes. Aí, por isso, surgiu uma pessoa que fazia o quê? Pegava a moeda do reino X, trocava pela moeda do reino Y, porque estava no reino Y. E dessa forma, ele pegava uma parte desse dinheiro como forma de pagamento. Depois, eles começaram a emprestar essas moedas a juros, tá? Nós temos também as corporações de ofício, que não era nada menos do que sindicatos de artesãos. Eram associações de artesãos que exerciam a mesma profissão. Organizavam a construção de capelas, escovas primárias, novos locais onde atuavam, se agrupavam para defender seus interesses, como preços de compra e venda de seus produtos, tipo um sindicato. Eles contribuíram para o aumento da população urbana. Existiam entre essas corporações pintores, ferreiros, carpinteiros. Essas profissões, elas se agrupavam e faziam coisas, preços e valores do seu interesse. E aí o que acontece? Eles eram considerados cidadãos livres e o que contribuiu para o que aconteceu contribuiu para a população urbana. E eles tinham ainda número de servos que foram abandonados nos feudos. Eles pegaram esses servos para ajudar, para esses servos terem melhores condições de vida. Então vamos lá. As cruzadas. As cruzadas tiveram início no século IX, tá? Os cristãos da Europa organizavam expedições militares para reconquistar os turcos na Terra Santa. O que quer dizer Terra Santa? É o nome dado à Palestina e, mais especificamente, à cidade de Jerusalém, onde Jesus nasceu e viveu. Por isso é considerado a Terra Santa. Além das questões religiosas, outros fatores impulsionaram as cruzadas. A população havia aumentado e não existiam oportunidades de trabalho para todos. Havia também muitos nobres que não possuíam terras, pois as heranças costumavam ser transmitidas para os filhos mais velhos,
Muitos acreditavam que poderia viver aventuras e conquistar riquezas no Oriente. Dessa forma, apoiavam as cruzadas. Foram realizadas ao todo 8 cruzadas que não tiveram grande êxito pela falta de planejamento e por desentendimento de seus líderes. As cruzadas tiveram consequências marcantes na sociedade feudal europeia, contribuíram para intensificar as atividades comerciais, passaram a consumir vários produtos orientais como temperos, houve a navegação no Mediterrâneo, que passou a ser controlada, as cidades europeias cresceram muito e os comerciantes enriqueceram. Por que tem esses erros aí nos textos? Eu vou explicar para vocês. Eu estou com um problema no meu teclado, ele não está digitando nem a letra J, nem a letra L. E aí, eu sempre faço a correção, dou uma analisada, faço uma correção automática, mas infelizmente tem algumas palavras que elas não conseguem consertar. E eu peço desculpa pelo ocorrido, tá, meninos? Então, vamos falar mais um pouco sobre as cruzadas. Muitos comerciantes europeus, eles apoiavam os cruzados, porque eles tinham interesse em estabelecer novas relações comerciais no Oriente, tá? E esses cavaleiros das cruzadas eram chamados de templários. Eles eram guerreiros, como está representado aí na ilustração. Eles tinham uma ordem militar gerida pela igreja que tinha o objetivo de proteger os cristãos, além da manutenção dos territórios considerados sagrados naquela época, tá, galera? Era uma espécie de monges guerreiros que se empreendiam na luta armada em defesa da cristandade, na verdade. E aí o que acontece? Eram pessoas que queriam defender a Terra Santa, eram pessoas que não tinham terras, eram comerciantes que queriam ganhar dinheiro em cima das cruzadas, tá? Na total foram realizadas 8 cruzadas. A primeira delas foi em 1096. Chegou a conquistar a cidade de Jerusalém, porém esse domínio durou poucos anos, porque elas não tinham muito êxito, tá? Não tinha tanta força. Aí a primeira cruzada foi de 1096 a 1099. Nessa primeira cruzada nós temos a invasão das cidades de Pisa, Genova, Bruges, Edessa, Etiópia, Damasco, Jerusalém. Nós temos a segunda cruzada de 1147 a 1148. Nessa segunda cruzada, nós temos cruzada de Paris a Damasco, tá? Na terceira cruzada, nós temos, ela foi de 1190 a 1191. Ela saiu de Londres, passou por Lisboa, Marselha, para chegar a Jerusalém. E assim sucessivamente, tá? Então, essas cruzadas, elas ficaram bem famosas. Porém, as consequências dessas cruzadas, elas tiveram principalmente consequências marcantes na sociedade medieval, porque elas contribuíram, por exemplo, para intensificar as atividades comerciais, impulsionar as feiras comerciais. E os europeus, eles passaram a consumir vários produtos orientais, como o cravo, a canela, a pimenta do reino, esses temperos que nós utilizamos hoje na cozinha. Mamãe utiliza hoje na cozinha. A navegação do Mediterrâneo, ela era controlada pelos árabes. E depois ela passou a ser controlada pelos comerciantes, depois da cruzada. Aí, com o aumento do comércio, essas cidades europeias, elas cresceram muito, enriqueceram muito. E esses fatores contribuíram para enfraquecer com o poder dos nobres, tá? Para os nobres ficarem um pouco deslocados dentro desse meio, porque os burgueses estavam se tornando. Então vamos lá para o próximo slide. Peste negra. Quem já ouviu falar da peste negra? Peste negra foi uma pandemia, foi uma doença que assolou a Ásia e a Europa no século XIV. No continente europeu, a epidemia durou 16 anos, de 1347 até 1353, em plena Idade Média. Calcula-se que 25 milhões de pessoas tenham morrido, o que significava 1/3 da população da Europa naquela época. A enfermidade teve uma origem mongólia
e se espalhou pelo Ocidente através de barcos que realizavam comércio na Ásia e na Europa. Então, professora, nós podemos correr o risco de passar 16 anos com a doença? Não, galerinha. Nós não temos esse risco com essa pandemia. Por quê? Hoje nós temos muita tecnologia, muitos estudos, muitos equipamentos. Nessa época não tinha isso. As universidades eram só de teologia e direito, controladas pela Igreja Católica, tá? A Igreja Católica controlava tudo na Idade Média. Não sei se vocês lembram, estudou isso ano passado. Nós estudamos isso. E aí o que acontece? Disseminou cidades, matou cidades, como essa foto aqui, ó. Acabou com cidades, acabou com reinos, tá? Algumas pessoas, essa doença, ela pegava pelo ar. Muitas pessoas tiveram que usar essas máscaras macabras para poder se proteger da doença, mas mesmo assim pegava a doença. Professora, nós podemos chegar a um absurdo desses? Deus permita que não. Falando, o slide passou um pouquinho aí, mas nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a peste negra, tá? A Europa, ela foi atingida por essa peste e se espalhou muito rapidamente. É provável que essa doença, que hoje ela é conhecida como peste bubônica, ainda tem, tá? Ela tenha chegado à Europa por conta dos navios, dessas relações comerciais, tá? E ela era transmitida pelas pulgas dos ratos. E a doença, ela se alastrou rapidamente por causa da superlotação e a falta de higiene nas cidades. Não tinha uma fossa na cidade, não tinha um esgoto na cidade, o esgoto era no chão. Muitos nobres faziam valas para defecar. Isso ajudou muito na sujeira da cidade, ajudou muito na proliferação dos ratos que vieram com essa doença. E aí a quantidade de mortos era tanta que em algumas cidades os corpos eram removidos em carroça e sepultados, colocados todo mundo na mesma valas gigantes, tá? E aí, essa situação ela foi agravada por séries de conflitos envolvendo a França e a Inglaterra, que ficou conhecido como até Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos ela foi causada pela grande distribuição de campos cultiváveis, levando à destruição de campos cultiváveis. Então, o que acontece? Com essa pandemia, não tinha, morrendo muita pessoa, não tinha gente que cuidava do campo. Então, houve uma grande destruição dos campos, levando as pessoas que não estavam morrendo de peste negra, estavam morrendo de fome. Além de contribuir para a disseminação de mais peste nas aldeias, tá? Essa guerra ajudou muito nessa proliferação e a guerra aconteceu pela fome. E no auge da pandemia, aproximadamente em 6 anos, a peste ela dizimou 1/4 de toda a população da Europa, para vocês terem noção o tanto que foi sério, tá? Hoje existem muitos temas fúnebres que são abordados pela literatura, pela arte plástica, falando dessa questão da peste negra. E assim, quando ela chegou na Europa, a maior parte da população vivia em condições precárias de higiene. Isso ajudou muito, tornou as pessoas mais vulneráveis à doença. E a consequência dessa epidemia foram sentidas desde o início até o fim delas. Comunidades inteiras acabaram morrendo e teve grande número de mortos. Teve fome porque não tinha gente para cuidar das coisas. Tudo estava ficando cada vez mais escasso. Como eu falei, em certos lugares não tinha pessoas para cultivar a terra. Então, decorrência disso, os preços dos produtos aumentaram, causou fome, fechamento de escolas, fechamento de universidades, fechamento de comércio, tá? Professora, mas está parecendo muito com o que está acontecendo hoje. Nós não podemos sair de casa, nós não podemos ir para a escola. Cada dia mais as coisas estão aumentando. Tá fechando muito restaurante, tá fechando muita coisa. Realmente, a pandemia é isso. Mas o que nós vivemos hoje nem se compara, galerinha, com a peste negra, tá?
Na verdade, essas epidemias, pandemias, elas sempre estiveram presentes na história do homem na Terra, intensificando-se nas épocas de transição, de produção, de crise social. Inúmeros são relatados epidemias durante a Antiguidade, durante a Idade Média. A peste negra, ela foi, na verdade, também uma pandemia, tá? Ela provocou um impacto na população dos países europeus. As situações demonstram que essa pandemia, ela acabou com a população mesmo. Eu quero que isso fique claro na cabeça de vocês, tá? Era chamada também de doença da morte. Muitas pessoas começaram a temer, a enlouquecer por causa dessa doença. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar do Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Então vamos lá. Nasceu da divisão do Império Romano no ano de 395. Em Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino no ano de 330. Atualmente a cidade recebe o nome de Istambul. Por essa razão, o Império Romano do Oriente passou para a história como Império Bizantino. Sua extensão territorial compreendia a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, Palestina, o norte da Mesopotâmia e o norte da Ásia. Enquanto no Ocidente o Império Romano desapareceu por conta das invasões bárbaras, o Império Bizantino conseguiu manter sua unidade e seus habitantes chamando-se mesmos de romanos. Com a queda de Roma, em 1476, o Império Bizantino passou a ser herdeiro das tradições romanas e sobreviveu há mais de 1000 anos. Enquanto no Império Romano do Ocidente acontecia uma grande fragmentação do território e formação dos reinos germânicos, no Império Romano do Oriente, também agora conhecido como Império Bizantino, ele desenvolvia-se um comércio cada vez mais forte. Impulsionava o crescimento das cidades. Ao contrário de que um estava sendo devastado, tendo feudalismo, o outro estava evoluindo, tá? Além de Constantinopla, havia outras importantes cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia. Eu acho que é só essas que eu lembro. Gente, nessas cidades, além de ter uma população numerosa, existiam grandes construções de igreja, teatro, circo, banhos públicos, e etc e mais. Essas coisas são as únicas que eu lembro no momento. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre a cidade de Constantinopla. Ela era capital do Império Bizantino e chegou a ter cerca de 1 milhão de habitantes. Ou seja, galerinha, é muita gente que viviam pessoas de lugares diferentes, tudo misturado, que era grego, árabe, venezianos, tá? A Constantinopla ela ficava entre a Europa e a Ásia, em uma região que passava grande parte das rotas de comércio marítimo e terrestre. Então, ela era um polo, uma feira, uma grande feira de comércio. E os mercadores que lá viviam, eles tinham produtos como chumbo, pratas, vinhos, azeites. Eram os principais produtos trazidos do Oriente, tá? Também tinha porcelana, tinha seda, especiaria, tempero. E aí virou uma mistura cultural e religiosa lá. Eles tinham uma forte influência romana. Só que essa cultura desse Império Bizâncio foi influenciada por outras culturas e religiões. Dentre elas a grega, a cristã, a oriental, a persa, a chinesa. Porém, eles continuavam herdando dos romanos a organização das cidades, as construções, tá? Dos gregos, eles herdaram mais a questão do idioma, tá? Dos orientais, por exemplo, a seda, eles herdaram a seda, o gosto de decorar, tudo bem? Então,
Vamos lá, passar para a parte do governo. O governo de Justiniano, ele foi um dos mais importantes, esse carinha, ele foi um dos mais importantes imperadores bizantinos. Ele governou o império entre 1527 a 1565, tem uma diferençazinha de anos, mas é basicamente esse período. Seus exércitos eles reconquistaram alguns territórios do antigo Império Romano, como o Nordeste da África e Península Itálica, tá? Esse imperador ele ordenou a construção de grandes obras como igrejas, palácios, pontes, estradas, hospitais, teatros, muralhas. E uma das suas maiores obras foi a Catedral de Santa Sofia. É linda essa catedral, galerinha. Ela é construída em Constantinopla, tá bom? E aí, ela atualmente é a Catedral de Santa Sofia. Continua o mesmo nome, que também é um museu. Enfim, nós temos... vamos falar um pouquinho de uma curiosidade que eu já li sobre, que eu quero passar para vocês. Que a gente conhece a Teodora. É uma curiosidadezinha bem pequenininha sobre o Império Bizantino. A Teodora era filha do guardador de animais do Hipódromo de Constantinopla, que era tipo um zoológico. Quando seu pai morreu, ela e suas irmãs elas foram trabalhar como artistas de circo e algumas foram para ser atrizes de teatro. Um pouco tempo depois, viajou para a África, passando pelo Egito. E ao retornar a Constantinopla, ela conheceu Justiniano, que era futuro imperador do Império. E aí eles se apaixonaram. E Justiniano, para conseguir casar com ela, ele alterou a lei que proibiu o casamento entre imperadores e pessoas de camadas populares. Porque o imperador tinha que casar com a filha de um imperador ou uma imperatriz, que era muito difícil na época. E ele acabou com essa lei porque ele se apaixonou por uma plebeia. E aí a Teodora, como imperatriz, ela foi bastante ativa. Ela ajudou na definição de estratégias do governo do marido dela, participou de algumas criações de leis, ordenou muitas construções. Então vocês percebem a evidência da mulher dentro do governo, tá? E aí nós temos também uma grande coisa legal, que foi a questão do direito. Que o direito romano, o direito romano prevaleceu nesse Império Bizantino, tá? E aí uma das principais características era a questão das leis. Eles trabalhavam com as leis, tinha o desenvolvimento da jurisprudência. A jurisprudência, galerinha, é a prática de interpretar leis, tá? Eles tinham o corpo do direito civil, tá? O imperador Justiniano, ele achou necessário dar mais agilidade à eficiência do sistema jurídico. Então, ele ordenou uma comissão de estudiosos que eles compilassem um único documento com todas as leis romanas formuladas até então, até o governo dele. Essa compilação, o nome dela, deixa eu lembrar aqui, é chamado de Corpus Juris, calma que tá faltando a palavrinha, Civilis, que quer dizer Corpo do Direito Civil. E aí eles acrescentaram umas novas leis e nessa compilação, ela dividia-se em 4 partes. Era um código formado por todas aquelas legislação anteriormente do Império Romano. Aí tinha o digesto ou pandectas, que era composto da jurisprudência romana, ou seja, da interpretação de leis romanas, as intitulas, que era, fugiu um pouquinho da cabeça, vou lembrar, princípios fundamentais do direito, como eu pude esquecer disso, né? Tinha também as novelas ou autênticas, que eram leis que eram formuladas, que eram feitas pelo imperador Justiniano. Hoje, o corpo de direito civil é base para o direito moderno que nós estudamos hoje, tá? Foi como base em si
questionamento. E assim, nós temos o que aconteceu com o Império Romano do Oriente, que eu fiquei de falar para vocês. Galerinha, eu fico muito feliz por essa aula de hoje, consegui explicar muita coisa para vocês. Semana que vem, ou nós iremos fazer a correção, ou nós iremos estudar sobre o islamismo, tá bom? Mas eu quero fazer a correção com vocês antes de continuar, tá bom? Tenha uma ótima semana, abraços, qualquer coisa pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu estarei à disposição. Graças.